Érico Veríssimo, Incidente em Antares. 35ª edição. Editora Globo. Primeira parte. Antares. Afirmam os entendidos que os ossos fósseis recentemente encontrados numa escavação feita em terras do município de Antares, na fronteira do Brasil com a Argentina, pertenciam ao Glyptodonte, animal antediluviano que, segundo as reconstituições gráficas da paleontologia, era uma espécie de tatu gigante, dotado de uma carapaça inteiriça e fixa, mais ou menos do tamanho de um Volkswagen. Afora o formidável rabo, a feição tacape, riçado, de espigões pontiagudos. Calcula-se que, durante o Pleistoceno, isto é, há cerca de 1 milhão de anos, não só gliptodontes, como também megatérios habitavam essa região diabásica da América do Sul, onde, só Deus sabe ao certo quando, veio formar-se o rio hoje conhecido pelo nome de Uruguai. Ignora-se, todavia, em que época da era Cenozoica surgiram naquela zona do Brasil meridional os primeiros espécimes do Homo sapiens. Tudo nos leva a crer, entretanto, que esse problema jamais tenha preocupado os antarenses. O que até hoje nos deixa ocasionalmente irritados é o fato de cartógrafos, e não só estrangeiros como também nacionais, não mencionarem nunca em seus mapas a cidade de Antares, como se São Borja fosse a única localidade digna de nota daquelas paragens do Alto Uruguai. De pouco ou nada têm servido os memoriais assinados pelo prefeito municipal, pelos membros da Câmara de Vereadores e por outras pessoas logradas e repetidamente dignados ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, protestando contra a assintosa omissão. O padre Jerônimo Albuquerque, quando ainda vigário da matriz local, mais de uma vez encaminhou, mas em vão, idêntica reclamação ao Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, do qual era membro correspondente. No entanto, a verdade clara e pura é que, a despeito da má vontade ou da ignorância dos fazedores de cartas geográficas, a cidade de Antares, sede do município do mesmo nome, lá está, visível e concreta, à margem esquerda do grande rio. O incidente que vai narrar, e de que Antares foi teatro, na sexta-feira, 13 de dezembro do ano de 1963, tornou essa localidade conhecida e, de certo modo, famosa da noite para o dia. Fama um tanto ambígua e efêmera, é verdade, não só no estado do Rio Grande do Sul, como também no resto do Brasil, e mesmo através de todo o mundo civilizado. Entretanto, esse fato, ao que parece, não sensibilizou até agora geógrafos e cartógrafos. Tão insólitos, luridos e tétricos, e estes adjetivos foram catados no antigo alusivo àquele dia aziago, escrito pelo jornalista Lucas Faria para o seu diário A Verdade, porém jamais publicado, por motivos que, oportunamente, serão revelados. Tão fantásticos foram esses acontecimentos que o padre Jerônimo chegou a exclamar, seu tempo, que aquilo era o começo do juízo final. Nesse momento, um susto e angústia coletiva. Um cético gaiato, desses que costumam menosprezar a terra onde nasceram e vivem, murmurou: a troco de que Deus havia de começar o juízo final logo nesse cafundó, onde Judas perdeu as botas? Bem, mas não convém antecipar os fatos nem ditos. Melhor será contar primeiro, de maneira tão sucinta e imparcial quanto possível, a história de Antares e de seus habitantes, para que se possa ter uma ideia mais clara do palco, do cenário e, principalmente, das personagens principais, bem como da comparsaria desse drama, talvez inédito nos anais da espécie humana. O mais antigo documento escrito que se conhece
referente ao lugar onde mais tarde viria a ser fundada essa comunidade na região missioneira do Rio Grande do Sul, encontra-se no livro do naturalista francês Gaston Contran, de Albertville, intitulado de Viagens Pitorescas ao Sul do Brasil. Escreveu o ilustre cientista em seu diário de viagem, dia 24 de abril. Cruzamos esta manhã o rio Uruguai numa balsa e entramos em território do Brasil. Estes campos verdes, de uma beleza idílica, lembram os da nossa Provence. Aqui as paragens são boas e o gado bovino abundante. Os primeiros homens que encontramos, tanto os brancos como os índios, me olham com uma curiosidade meio desconfiada, que acho justificável, pois devem estranhar a minha indumentária, o meu aspecto físico e principalmente a minha bagagem. As gaiolas que trago, os pássaros vivos que apanhei no Paraguai e na Argentina, e os sacos e caixas cheios de planta e pedras que venho colecionando desde o momento em que pisei nas terras do Novo Mundo. Cerca das 10 horas da manhã, chegamos a um lugarejo pertencente à comarca de São Borja, conhecido como Povinho da Caveira, formado por uma escassa dúzia de ranchos pobres perto da barranca do rio. A pouca distância deles, situa-se a casa do proprietário dessas terras, que me recebeu com certa cortesia. É um homem ainda jovem, de compleição robusta, cabelos e barbas castanhos e pele clara. Tem um ar autoritário, costuma falar meio alto, parece habituado a dar ordens e a ser obedecido. Chama-se Francisco Vacariano, nome provavelmente derivado da palavra vaca, e que não me parece legítimo, mas adotado. A casa da estância de gado do Sr. Vacariano é apenas um rancho maior que os outros da povoação. Comunico-me com este senhor no meu precário espanhol, e ele me responde na mesma língua, mas usando, uma vez ou outra, palavras portuguesas. Almoçamos ao meio-dia e o estancieiro nos serviu numa grande marmita de ferro pedaços de carne seca, aqui chamada de charque, com farinha de mandioca, tudo misturado com gordura animal. O senhor Vacariano imaginava que eu era uma espécie de mascate. Ficou desapontado quando verificou que eu não trazia tabaco, açúcar nem sal, nem gêneros que carece nesse momento. Expliquei-lhe que sou um cientista, e o meu hospedeiro pareceu não me dar crédito, pois acha impossível que um homem empreenda uma tão longa e penosa viagem apenas para apanhar bichos e juntar plantas e pedras. Percebi que o senhor Vacariano não confia nos homens do outro lado do rio, nem parece gostar deles. Tal coisa não é para estranhar-se, se levarmos em conta que recentemente o Brasil esteve envolvido numa guerra com a Argentina pela posse da chamada Banda Oriental. O meu guia, que é um homem loquaz e grande conhecedor desta região e desta gente, de uma margem à outra do rio, assegurou-me que o meu hospedeiro não só herdou as sesmarias que a coroa de Portugal concedeu ao seu avô no início do processo desta província, como também se apossou pela força de algumas léguas de campo pertencentes a outros estancieiros vizinhos, que pôs em fuga, sob ameaças. Contou-me ainda, o dito guia, que boa parte do rebanho de gado que o senhor Vacariano hoje possui é formado por descendentes de bois e vacas que o seu pai roubou na Argentina, aproveitando a confusão dos tempos de desordem e lutas intestinas no país vizinho. O guia me pediu descrição absoluta quanto a essas informações, pois, ao que diz, o senhor Vacariano é um homem violento e vingativo. Fui informado de que os índios desse povoado pensam que sou um feiticeiro e que o capataz do meu hospedeiro está convencido de que não passo de um bispo disfarçado que aqui veio a mando do Papa para estudar a possibilidade do restabelecimento das reduções jesuíticas que outrora floresceram nesta região. O que, porém, mais me perturbou foram as palavras que o próprio Vacariano pronunciou ao fim do nosso almoço. Reproduzo aqui, verbatim. Sabe o que fiz com o último lotador de impostos que apareceu nessas terras? Mandei matá-lo
e atirei o seu corpo no rio. Felizmente, depois dessa ameaça, soltou uma risada, deu-me umas palmadas cordiais nas costas e declarou que era um homem de boa fé e, portanto, acreditava que eu era mesmo um colecionador de plantas e passarinhos, pois cada louco tem sua mania. Passei a tarde herborizando nos arredores do povoado. À hora de recolher, o senhor Vacariano prometeu proporcionar-me, ao amanhecer do dia seguinte, um espetaculoso e inesquecível. Passei a noite quase sem dormir, por causa dos mosquitos. Capítulo 3. Dia 25 de abril. Antes do nascer do sol, montamos a cavalo, meu hospedeiro e eu, e nos dirigimos para uma várzea, a uma escassa légua de sua estância, e apeamos perto de um bosque, onde ficamos à espera do clarear do dia. Quando o sol apareceu, vi diante de mim uma planície pantanosa, cheia de uma grande variedade de aves aquáticas. Mal consegui esconder o meu pasmo e o meu júbilo, pois aquilo me afigurava um sonho dourado do naturalista. No primeiro relance pude perceber ali grandiosas garças, ibis, grous, galinhas d'água, pato, mancejas e alguns exemplares de um pássaro que, à distância, me pareceu do gênero de francólinos, mas de um tamanho acima do comum. Tive ímpetos de correr na direção daquele congresso de aves e apanhar as que pudesse, mas o senhor Vacariano me segurou o braço, dizendo-me que esperasse, pois havia algo especial que me queria mostrar. Pouco depois, apontou para uma árvore desfolhada, uns 20 metros de onde estávamos, e eu vi, empoleirada, num dos seus galhos, uma garça, de um alvor de neve, de linhas elegantes e que, dado o momento, voltou a cabeça na direção do sol nascente. Perfilou-se, esticou o longo pescoço e soltou um assovio prolongado, de uma suavidade inesquecível, a um tempo bucólico e triste, lembrando o pífaro de um pastor. Era como se a ave estivesse cantando num hino ao dia nascente. Numa espécie de transe, eu pensava nas belezas e a imaginação criadora dadivosa de Deus espalhou pelo universo quando o senhor Vacariano me disse que os índios chamavam aquela garça de flauta do sol. Tratava-se, evidentemente, de um exemplar da Ádea cyanocepala. Voltamos para a estância e durante o resto do dia colhi exemplares de gramináceas e solanáceas e outras plantas que encontrei naqueles prados paradisíacos. O meu hospedeiro pareceu ter simpatizado comigo, pois quando lhe pedi emprestado 2 juntas de bois para substituir os animais cansados que havia puxado nossa carroça até ali, ele acedeu prontamente ao meu pedido. À noite, depois do jantar, saímos ambos a caminhar nos arredores da casa da estância. Como para lhe pagar pelo formoso espetáculo da manhã, localizei no céu a constelação de Escorpião, que no hemisfério austral começa a aparecer no horizonte a leste depois de 15 de abril. Mostrei ao senhor Vacariano a bela estrela chamada Antares e disse-lhe que, embora não parecesse, ela era maior do que o sol. O meu hospedeiro olhou para a estrela em silêncio. Mais tarde, quando chegamos a casa, murmurou: Antares. Bonito nome. Para mim quer dizer lugar onde existem muitas antas, mas bem como nestas terras perto do rio. Pediu-me que escrevesse essa palavra, e eu o fiz, num pedacinho de papel, para o qual o senhor Vacariano ficou olhando durante algum tempo e murmurando: bonito nome para um povoado. Melhor que povinho da caveira. Depois, guardando o papel no bolso, sorriu com seus fortes dentes de carnívoro e acrescentou: mas não acredito que essa estrela seja maior do que o sol.
Que esse casamento se realizou é de fato fora de dúvida, pois o seu registro se encontra nos velhos livros da matriz de Alegrete. Chico Vacariano teve com sua esposa legítima, ao todo, 7 descendentes, entre homens e mulheres. Para a grande alegria sua, nasceu-lhe primeiro um filho macho, que recebeu o nome de Antônio Maria. Um ano após o nascimento do primogênito, teve Francisco Vacariano de enfrentar um longo período de dificuldades e agruras, durante o qual se viu mais de uma vez na iminência de perder suas terras, seu gado e o resto de seus bens. Foi por ocasião da chamada Guerra dos Farrapos, deflagrada por milhares de homens daquela província que se ergueram em armas contra o governo imperial, então nas mãos de um regente, pois o príncipe Dom Pedro, herdeiro do trono, não atingira ainda a maioridade. Francisco Vacariano jamais tomou uma posição definitiva nessa luta. Por um lado, estava convencido da justiça da causa revolucionária. Por outro, o fato de os rebeldes haverem proclamado a República do Piratini lhe causava um certo desagrado, que ele exprimiu à sua mulher nestas palavras: o imperador é uma espécie de pai que a gente tem. Numa república, me parece que todo mundo fica meio órfão. Assim, Chico Vacariano, como mais tarde viria a dizer com malícia um de seus inimigos, tratou de jogar com o pau de dois bicos. Abrigava alternadamente em suas terras, ora tropas revolucionárias, ora tropas legalistas. Atendeu às requisições de cavalo, gado, mantimentos que lhes faziam ambas as facções. De resto, como poderia dizer não a maiorias armadas? O que muito favoreceu nesse jogo dúplice foi o fato de o Povinho da Caveira ser uma localidade de difícil acesso, pouco lembrada pela Revolução e completamente esquecida pelo resto do mundo. Mesmo assim, de uma feita, Chico Vacariano e seus familiares tiveram que cruzar o rio às pressas, refugiando-se durante mais de um ano na Argentina. A Guerra Civil durou quase um decênio. Vacariano costumava dizer que aquela campanha era a principal responsável pelos seus primeiros cabelos brancos e pelas precoces rugas que vincavam a face. Terminada definitivamente a luta, Chico voltou ao pago, reconstituiu sua casa, que na sua ausência quase virara tapera, e tratou de fazer, aos poucos, o seu rebanho bovino e recuperar o seu prestígio pessoal naquela região. O tratado de paz entre os farrapos e os imperiais tinha sido firmado com tanta dignidade e patriotismo que ambas as partes, que de uma simples leitura de seus termos não se poderia deduzir quem tinha sido o vencedor e quem o vencido. Nunca ninguém perguntou a Chico Vacariano, pelo menos cara a cara, de que lado havia ele pelejado durante a Guerra Civil. E esse foi um assunto que o senhor Povinho, que o senhor de Povinho da Caveira sempre evitou pelo resto de sua vida natural. O Povinho foi elevado à vila por alvará de 25 de maio de 1853, data em que recebeu oficialmente o nome de Antares. Pouca gente entendeu a razão dessa mudança, o sentido da nova denominação. Muitos, como Chico Vacariano, imaginavam que Antares significava o lugar das antas. Houve até quem pensasse tratar-se do nome de um general brasileiro, herói de algumas daquelas muitas guerras contra os castelhanos. Durante mais de 10 anos, Francisco Vacariano, como havia já acontecido desde 1829 no primeiro povinho, foi a autoridade suprema e inconteste da vila. Nem mesmo o governo provincial tentava intervir na vida daquela pequena comunidade ribeirinha, que ainda fazia parte do município de São Borja.